pequena propriedade rural no interior do estado de Goiás tornou-se a empresa líder no mercado nacional de segmentos de sementes de soja. E nós sabemos que consolidações como essas não acontecem por acaso. Hoje, na UVP Capital, vamos descobrir qual foi o caminho percorrido para que o pequeno negócio familiar se tornasse a Boa Safra Sementes, empresa que recentemente abriu seu IPO e está intrigando acionistas e investidores. Eu sou a Paola Barbosa e seja muito bem-vindo ao UVP Capital. A história da Boa Safra Sementes começou muito antes da sua fundação oficial em 2009. A empresa é fruto de uma tradição familiar enraizada no agronegócio, que remonta à década de 1970. A família Colpo, originária da Itália, chegou ao Brasil em 1945. Fugindo da guerra em seu país natal, os patriarcas se instalaram na pequena cidade de Marcelino Ramos, no interior do Rio Grande do Sul. Ali, Marino Colpo, filho do casal de imigrantes, cresceu, se casou e teve 8 filhos. Entre eles estava Nero Carlos Colpo, que mais tarde se tornaria o precursor da criação da Boa Safra. A família, agora já instalada e enraizada no Brasil, garantia o seu sustento através da atividade agrícola. Marino, o patriarca, era dono de uma pequena propriedade rural que, como as demais propriedades na região, cultivava grãos e criava porcos. Assim como os irmãos, Nery trabalhava na propriedade da família, mas insistiu com o pai para que pudesse fazer uma universidade. Ele foi então o único dos irmãos a conseguir esse feito, mas tragicamente, enquanto ainda cursava agronomia, seu pai faleceu. Isso resultou em uma divisão da pequena propriedade da família, que foi deixada como herança. Contrariando as expectativas dos demais membros da família, Nery decidiu vender a sua parte da terra. Na época, ele aceitou um Fusca no negócio e partiu rumo a Brasília. O então agrônomo formado via na nova capital a oportunidade de trilhar o seu próprio caminho. Segundo ele, os jornais da época vendiam a ideia de que o futuro do país era e estava no Distrito Federal. Mas ao chegar na cidade, Nery percebeu que nada seria tão fácil assim. Em um primeiro momento, ele teve que se instalar em Taguatinga, cidade satélite da capital. Ali ele conseguiu emprego como representante de vendas de uma fábrica de adubo. Com o tempo e com o objetivo de ficar mais próximos de seus clientes, ele acabou se mudando para a pequena cidade de Formosa, localizada no interior do estado de Goiás. Foi ali que, em 79, Nero abriu uma pequena loja que funcionava como distribuidora coligada à empresa de adubo que ele antes trabalhava. Aos poucos, a loja foi crescendo e trazendo alguma rentabilidade que o levou a comprar a sua primeira fazenda em 1981. Por ter formação em agronomia, Nery sabia muito bem o que gostaria de fazer com a propriedade. O plano era ser um produtor e fornecedor de sementes de soja na região. Isso porque, além dessa ser sua matéria favorita na faculdade, ele sabia que a venda da semente de soja era muito mais lucrativa do que a venda da soja em si. E quanto a isso, ele realmente não estava errado. Com o passar dos anos, Nery conseguiu realizar o seu sonho e de fato se tornou um produtor de sementes de referência na região. Nesse tempo, ele também se casou e teve 2 filhos, Camila Colpo e Marino Stefani Colpo, que recebeu o mesmo nome do seu avô. Alguns anos se passaram e o negócio da família foi crescendo e se estabilizando na cidade de Formosa. Quando Marino Colpo completou a idade certa, foi fazer faculdade em Brasília e também por influência do seu pai, abriu a sua própria lojinha na capital, onde revendia sementes produzidas na terra da família. Na hora de fazer a sua monografia no curso de administração, Marino não teve dúvidas sobre o que discursar. Ele escreveu um trabalho sobre aquilo que mais entendia e tinha familiaridade desde a infância: as sementes de soja. Com a pesquisa pronta, ele encaminhou sua monografia a uma multinacional americana que operava nesse setor e, por conta disso, foi convidado a participar de um programa de trainee da empresa. Enquanto trabalhava na instituição em Chicago, Marino passou a se interessar cada vez mais pelo mercado financeiro e realizou diversos cursos na área, passando inclusive pela Universidade de Harvard. Algum tempo depois, Marino já estava trabalhando na Bolsa de Londres. Quando teve uma conversa com seu pai, o patriarca propôs que ele voltasse ao Brasil para juntos trabalharem no negócio da família. Na época, a produção e venda das sementes de soja rendiam ao negócio um faturamento médio de 32 milhões de reais ao ano. Decidido a ajudar o pai a crescer, Marino voltou ao Brasil pronto a aplicar o que havia aprendido com sua experiência no exterior. O ano era 2009 e pela primeira vez o pai e o filho decidiram oficializar o negócio familiar, registrando-o como uma empresa.
Assim, nascia a Boa Safra, e o primeiro passo que tomaram nessa empreitada foi o de realizar um planejamento para os próximos 10 anos. E olha que esse plano era audacioso, o objetivo era crescer 10 vezes mais dentro do período, ou seja, literalmente dobrar o tamanho do negócio atual a cada ano que se seguisse. Para isso, Marino tinha um plano: modernizar e recorrer às técnicas mais tecnológicas de cultivo e armazenamento de grãos. No ano de 2012, a Boa Safra trouxe para o Brasil o que havia de mais avançado no segmento de processamento de grãos e instalou em sua sede a primeira câmara fria para sementes de soja do país. Para vocês entenderem o que isso significou, basicamente as sementes de soja precisam ser cultivadas e colhidas e armazenadas por um período de 6 a 8 meses. Assim, elas podem ser efetivamente plantadas, pois é quando ocorre a próxima safra do grão. Durante esse período de armazenamento, invariavelmente, a semente vai perdendo a sua capacidade de germinação. Isso significa dizer que uma porcentagem considerável das sementes jamais darão frutos, gerando um alto custo de plantio para o agricultor e reduzindo a sua produtividade. Com as câmaras frias, por outro lado, a Boa Safra conseguiu manter a semente viva por mais tempo, preservando a sua qualidade e garantindo uma taxa maior de germinação. Para quem ainda não sabe, todos os lotes de semente que são comercializados no Brasil precisam ser submetidos a testes laboratoriais que irão determinar qual a porcentagem do grão que tem chances de germinar. Assim, o agricultor sabe o que está comprando e consegue ter uma garantia mínima de taxa de germinação. Quando Boa Safra lançou no mercado seus novos grãos processados e armazenados em câmeras frias, o mercado se comportou de maneira enlouquecida, porque a empresa conseguiu ofertar uma taxa de fecundação nunca antes encontrada no país. Nesse sentido, a empresa ficou conhecida por oferecer sementes premium, não apenas por garantir uma taxa alta de germinação, mas também por ter investido em biotecnologia e conseguir produzir sementes geneticamente modificadas, que se adaptam aos diferentes climas e solos do país. Todas essas inovações garantiam à Boa Safra a liderança no mercado de sementes de soja no Brasil. Em 2019, a meta de crescer o faturamento do negócio 10 vezes mais não só havia sido alcançada, como havia sido superada. Ao apresentar esses resultados para uma grande multinacional, Marino Colpo recebeu como surpresa uma proposta dessa companhia. Eles queriam comprar 30% do Boa Safra com o objetivo de investir capital para que a marca pudesse crescer e alcançar os objetivos do seu novo planejamento traçado para 2029. Quando percebeu que se encontrava em um cenário de grande oportunidade de expansão, Marino procurou uma corretora para avaliar a possibilidade de negócio. Após avaliar o balanço dos últimos anos, a empresa afirmou que de fato eles poderiam fechar o negócio e que a possibilidade de realizar uma abertura de IPO da Boa Safra também seria um próximo passo viável. Foi assim que a empresa passou por uma reestruturação a fim de se preparar para abrir o seu capital na B3. Em abril de 2021, a Boa Safra realizou a sua oferta pública pela primeira vez, sendo cotada na bolsa sob o ticker SOJA3. O IPO foi uma oferta pública primária onde todo o valor captado é reinvestido nas operações da empresa. Na ocasião, foram levantados 460 milhões de reais ofertados por 17 mil investidores. Em menos de 6 meses da abertura do pregão, o número de acionistas subiu para 40 mil. Pitch da UVP Capital! E se você tem mais de 300 mil reais investidos, meu convite para você é clique nesse botão que está aqui abaixo do vídeo para conhecer todos os produtos da UVP Capital. Após a abertura do IPO, a Boa Safra iniciou um processo de expansão que refletiu diretamente em sua estrutura operacional e em sua presença no mercado. Com uma proposta de inovação, a empresa tem investido em tecnologia de ponta e na ampliação da sua infraestrutura, o que lhe permite produzir e entregar sementes de alta qualidade para agricultores em diversas regiões do Brasil. Essa expansão não apenas consolidou a Boa Safra como um dos principais players do mercado de sementes, como a preparou para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades do agronegócio brasileiro. Atualmente, em quesito de estrutura, a empresa possui diferentes unidades de beneficiamento e centros de distribuição localizados principalmente nas regiões agrícolas do Brasil. A empresa possui unidades de beneficiamento de sementes em Formosa, Cabeceiras, Buritis, Jaburandi e Primavera. Essas unidades são responsáveis pelo tratamento, seleção e preparo das sementes que serão distribuídas para os agricultores, garantindo que cada lote atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Além disso, a Boa Safra possui uma rede de centros de distribuição em Sorriso, Balsas, Paraíso, Campo Novo e Ribeirão Cascalheiras.
Esses centros são fundamentais para a logística da empresa, permitindo que as sementes cheguem rapidamente aos produtores, independentemente da localização. Essa proximidade com os polos produtores de soja é uma das estratégias chaves da Boa Safra para atender a demanda crescente do mercado. A empresa também aumentou seu investimento nas famosas câmaras frias, que são essenciais para manter a qualidade das sementes após o beneficiamento. Com mais de 112 mil metros quadrados de armazéns refrigerados, a Boa Safra é capaz de armazenar grandes volumes em sementes em condições ideais, com temperatura controlada em torno de 15 graus e umidade relativa em média de 60%. O plano de médio e longo prazo da Boa Safra inclui a construção de novas instalações nas principais regiões agrícolas do país, o que permitirá aumentar ainda mais a participação no mercado. Outro aspecto importante do processo de expansão pós-IPO foi o aumento da capacidade produtiva das unidades existentes. A Boa Safra implementou melhorias em suas plantas de beneficiamento, aumentando a automação dos processos e adotando novas tecnologias que permitem um controle de qualidade mais rigoroso. Isso resultou em um aumento de produtividade e na capacidade de atender uma demanda crescente por sementes de alta performance. Além disso, a empresa tem investido em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de criar novas variedades de sementes que sejam ainda mais resistentes a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Outro aspecto relevante da expansão do Boa Safra é o seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa tem implementado práticas sustentáveis em todas as suas operações, desde a produção até a distribuição das sementes. Isso inclui o uso eficiente dos recursos naturais, a redução de emissões de carbono e o desenvolvimento de programas de reciclagem e reutilização de materiais. A Boa Safra também está envolvida em grandes iniciativas sociais voltadas principalmente para o apoio das comunidades agrícolas e para a capacitação de pequenos produtores. Esses programas têm o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde a empresa atua, ao mesmo tempo em que fortalecem a relação da Boa Safra com seus clientes e parceiros. As projeções de oportunidades e desafios para o Boa Safra Sementes são complexas, refletindo tanto o potencial de crescimento quanto as dificuldades inerentes ao mercado agrícola. A empresa, que tem se destacado no setor de sementes, enfrenta um cenário dinâmico, no qual a capacidade de adaptação e inovação será crucial para garantir a sua competitividade nos próximos anos. No quesito oportunidade, a Boa Safra tem à sua disposição diversas oportunidades de expansão, especialmente em mercados que ainda não foram plenamente explorados no Brasil. Com o agronegócio brasileiro em constante crescimento, há um espaço considerável para a empresa aumentar a sua participação em regiões que estão emergindo como novos polos agrícolas. A expansão para essas áreas poderia não apenas aumentar a receita da empresa, mas também diversificar a sua base de clientes, reduzindo a dependência de mercados já consolidados. Além da expansão geográfica, a empresa tem a intenção de continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. Com as mudanças climáticas e a crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis, existe um mercado promissor para novas variedades de sementes que sejam mais resistentes a condições adversas. Condições adversas como secas prolongadas e ataques de pragas. O desenvolvimento de sementes geneticamente aprimoradas que oferecem maior produtividade e resistência pode posicionar o Boa Safra como líder do mercado em inovação, atendendo a uma demanda crescente por soluções tecnológicas no agronegócio. Outro aspecto a ser considerado é a internacionalização. Embora o Boa Safra ainda esteja concentrada no mercado interno, o crescimento da agricultura em países da América Latina, África e Ásia oferece um cenário favorável para a exportação das suas sementes. Já no âmbito dos desafios, talvez o maior deles seja a questão da sazonalidade do grão. Recentemente, no primeiro trimestre de 2024, foi registrado um prejuízo de 29 milhões de reais pela empresa, que felizmente foi 63% recuperado no trimestre seguinte, mas resultando ainda em um prejuízo final de 5 milhões. Esse resultado negativo foi diretamente influenciado pela sazonalidade do grão, que afetou tanto a produção quanto as vendas das sementes. A sazonalidade é uma característica inerente ao setor agrícola, mas sua intensidade pode variar de ano para ano, dependendo de fatores como condições climáticas, demanda global e políticas agrícolas. Outro desafio enfrentado pela empresa foi o atraso na compra de sementes no segundo trimestre de 2024. Esse atraso gerou um efeito cascata que afetou toda a cadeia da produção, desde o beneficiamento até a
a distribuição das sementes. Em um setor onde o timing é crucial, qualquer atraso pode resultar em perda de mercado, além de comprometer a confiança dos clientes. Outro desafio importante para a Boa Safra é a necessidade de adaptação de mudanças no mercado agrícola, que incluem desde novas regulamentações ambientais até as tendências de consumo sustentável. A pressão por uma agricultura mais sustentável está crescendo e a empresa assumiu o compromisso de continuar a inovar em práticas que reduzam o impacto ambiental da sua produção. Isso inclui o uso eficiente de recursos como água e energia, além do desenvolvimento de sementes que possam ser cultivadas com menos insumos químicos. A competição também se intensifica à medida que novos players entram no mercado de sementes, muitos deles trazendo inovações tecnológicas que desafiam as empresas estabelecidas. A Boa Safra precisará manter o seu foco em inovação e pesquisa e desenvolvimento para não apenas acompanhar, mas também liderar o setor em termos de tecnologia e qualidade. A capacidade da empresa de antecipar tendências e se adaptar rapidamente será um diferencial competitivo crucial nos próximos anos. Apesar dos desafios, as perspectivas para a Boa Safra são positivas, especialmente se a empresa continuar a focar em inovação, expansão geográfica e adaptação às mudanças do mercado. O agronegócio brasileiro ainda oferece um vasto campo de oportunidades, e a Boa Safra, com sua sólida infraestrutura e capacidade de inovação, está bem posicionada para explorar essas oportunidades. Agora, se ela vai conseguir seguir esse caminho e se consolidar de vez no mercado nacional, nós ainda não podemos dizer, mas iremos aguardar ansiosos as cenas dos próximos episódios. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!